Nós temos que atentar para isso, para sermos bons cristãos. Não sei se vocês viram, mudando de assunto, não sei se vocês viram o vídeo que passou na abertura. É um vídeo de missões do trabalho da Igreja Nazareno em todo o mundo. E nós temos todo ano 4 ofertas que nós tiramos para mandar para missões mundiais. Só que o que nós fizemos? Eu coloquei uma meta para a nossa igreja de R$2.000 até outubro, que é onde se encerra o ano eclesiástico, e a gente manda as ofertas para missões. Então até outubro nós temos uma meta de missões, de oferta de missões de R$2.000, e eu sei que essa meta a gente vai ultrapassar fácil. Nós vamos entregar alguns cofrinhos para que você possa estar ofertando mês a mês, e todo mês você vai trazer essa oferta e vai levar o outro cofrinho até que nós possamos alcançar a nossa meta, ou até ultrapassar, em nome de Jesus, porque muitos missionários estão em campo e precisam da nossa ajuda. Nós não podemos deixá-lo lá de qualquer jeito, precisamos ajudá-los. Precisamos também ajudar a igreja precisa avançar em vários lugares, tem um testemunho de um pastor da Síria. Ele foi expulso, saiu de lá, foi para a Polônia, se não me engano, lá na Polônia. Ele abriu 2 igrejas do Nazareno, e as 2 igrejas estão lotadas de pessoas da Síria. Olha que coisa. O evangelho tem sido pregado, mas o evangelho tem um custo, e nós precisamos realmente fazer essa diferença, que é cuidar dos nossos missionários e fazer com que a igreja avance, alcançando novos lugares. Hoje, como igreja, estamos em 164 países, indo para 167. Olha que coisa, 164 países, uma igreja que tem mais de 100 anos, é a nossa igreja. E em todo lugar que você for no mundo, você vai ver esse símbolo, é a nossa igreja, é a sua igreja. Esses dias um dos pastores nazarenos tirou uma foto de frente à igreja do Nazareno de Israel, em Jerusalém. Olha que coisa linda. A igreja está em quase todos os lugares. Missionários estão espalhados pelo mundo, pregando o evangelho. Nós somos uma igreja, mas uma igreja séria, que ama pessoas, que cuida de pessoas. Uma das palavras que Phineas Brizzi, que foi um dos fundadores da igreja, disse sobre a igreja de Nazareno, é que essa igreja teria que nascer com um propósito: evangelizar os pobres, cuidar das pessoas. Uma igreja que não se preocupa com coisas grandes, mas se preocupa com os pobres. Uma igreja que confia no Senhor. Uma igreja, queridos, que a todos é iguais diante do Senhor. Então, essa é a igreja de Nazareno, é a sua igreja, é a nossa igreja. Amém? Amém? E temos que ter fé para isso. Para tudo isso, homens e mulheres de fé deram as suas vidas, se puseram à disposição do trabalho do Senhor. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre fé. Fé em uma visão, fé em algo que Deus nos concedeu. Vamos lá? Pega a tua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Quero falar um pouco sobre fé hoje. Hebreus capítulo 11, verso 1. Você vai manter a sua Bíblia aberta no capítulo 11 de Hebreus, ok? Então vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Uau, pastor, isso é fé. Fé é isso. Fé é a certeza de coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos, mas nós cremos. A pergunta que eu faço agora é: você crê que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Esse amém foi muito fraco. Você crê que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Glória a Deus. Fé. A fé é o que traz convicção para nós. Se eu estou neste altar hoje pregando para você, porque eu tenho fé e a convicção do que eu estou pregando. Em outras palavras, eu creio, eu acredito.
A fé é a que traz convicção. Mas a pergunta que eu faço é: por que a fé é essencial? Por que a fé é essencial? Você sabe quando a pessoa entra em momentos de dificuldades, se matam, se suicidam? Sabe por quê? Porque ela perdeu a fé. Ela perdeu a convicção. E ela diz: o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu não tenho mais nada a fazer nesse mundo. E elas vão se suicidam. Por quê, pastor? Porque quando você perde a fé, você perdeu tudo. Quando você perde a esperança, você perdeu tudo. Por quê, pastor? Porque a fé é essencial. Porque ela é a essência de nossa vida. Porque ela é a essência da minha vida. Ela tem que ser a essência da sua vida. Hebreus 11 diz que não somos nada sem fé. Vamos aprender algumas coisas hoje sobre fé. E eu já disse, a fé é o que dá convicção. Por que você está aqui hoje? Por que você anda com Jesus? Você sabe falar isso para as pessoas? Por que você anda com Jesus? Você caminha em santidade com Jesus? Por quê? É porque simplesmente alguém falou para você? Ou porque alguém falou, você acreditou, você creu, você guardou para você e você começou a viver isso? Isso é fé. E você tornou-se uma pessoa convicta de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Em outras palavras, que Cristo vai voltar para te buscar. Né? Você tem essa convicção? Então você tem fé. Se você tem essa convicção que Cristo voltará, então você tem fé. As coisas mais penosas do nosso tempo é que os tolos possuem convicção e os que possuem imaginação e raciocínio vivem cheios de dúvidas e indecisão. Quem conhece alguém que é cheio de dúvida e indecisão aqui? Quem conhece? Os tolos são decididos a serem tolos. Mas o que é interessante, o que é assustador, queridos, é que os que possuem imaginação e raciocínio, eles vivem cheios de dúvidas, de indecisão. O que você quer da sua vida? Como é que você quer viver? Como é que você quer andar nessa terra? De que forma você quer caminhar sobre essa terra enquanto você estiver vivo nela? Aqui está dizendo, queridos, claramente que muitos têm imaginação, raciocínio, vivem cheios de ideias, mas também têm dúvidas e são muito indecisos. O que eu vou fazer? E agora? Eu vou, não vou, vou, não vou? Olha para o irmão do seu lado e diga para ele assim: Deus não é Deus de pessoas indecisas. Posso ouvir um amém? Machado de Assis, ele escreve uma frase, eu acho muito interessante. Ele diz assim: não é a verdade que vence, é a convicção. Olha que coisa interessante essa frase que Machado de Assis diz: não é a verdade que vence, é a convicção. Por quê, pastor? Quem conhece os testemunhos de Jeová, quem conhece os mormons, sabe que tem muita gente nessas igrejas. Por quê? Porque não é a verdade que convenceu, foi a convicção, foi a forma com que foi falado e as pessoas ficaram convictas disso. Olha, não é a verdade que vence, é a convicção. Embora Cristo seja a verdade que vence o mundo, mas o que eu estou falando é de argumentos, de palavras. Nós conversamos, nós reconversamos, e daqui a pouco você se convence. E é por isso que muitas vezes eu falo para os meus discípulos: não só acredite naquilo que eu estou falando para você, mas vá pesquisar, vá buscar entendimento, para que você possa saber e confirmar se o que eu estou dizendo é verdade ou não. As pessoas que parecem passarinhos, que recebem tudo na boquinha e não querem mais nem saber de nada, não querem saber de onde veio, como é que está, se está quente, não é assim, irmãos. Essa convicção precisa ser acompanhada de fé, fé no verdadeiro Deus. Uma frase também de Sarah Westphal, esse nome aí mesmo. Olha o que ela diz: ainda pior que a convicção do não é a incerteza do talvez.
É a desilusão de um quase. É um quase que me incomoda, que me entristece, me mata, trazendo tudo que poderia ter sido e não foi. Um quase. Quem quase já conseguiu passar no concurso público aqui? Quase. Hã? Como é que você fica quando ouve o quase? Você fica, poxa vida, quase. Quase. Quase não é vitória. Quase não é chegar lá. Quase, querido, não é tudo. Quase para nós não serve. Quase não te coloca dentro daquilo que você quer estar, que você precisa estar. Quando você chega na tua vitória é porque você deu tudo, não deu quase não. Você se deu, você se entregou, você foi muito além do que muitos outros foram. E talvez as pessoas não entendam isso. Olha que coisa. O quase traz tudo que você poderia ter sido e não foi. Traz tudo que você poderia ser, a tua lembrança. E isso faz o quê? Te chateia, sim ou não? Quantos aqui já perderam uma oportunidade de ouro? Quase, mas não deu. Quantos? Você ficou feliz da vida? Ficou feliz ou não? Por quê? Porque foi quase. Você entristeceu-se, ficou chateado. E alguns ainda culpam Deus por causa do quase. Sabe, a convicção é tudo. E a fé é que nos move para termos essa convicção. Antes de tudo, você determina se vai ou não vencer. Antes de tudo, você determina se vai ou não vencer. Por quê, pastor? Porque isso começa dentro de você. Uau, é verdade. Essa determinação, se você vai vencer ou não, começa dentro de você. E para o irmão do seu lado, a determinação para vencer começa dentro de você. Deus quer até te dar a vitória, mas como é que Ele vai te dar se você não tem convicção e nem fé da tua vitória? Aprenda isso. A fé é essencial. Por quê, pastor? Porque essa fé, ela gera bons testemunhos. Bons. Quem tem testemunho aqui para dar, para contar? Quem tem? Quem tem testemunho de, olha só, isso é fé. A fé, ela gera bons testemunhos. A fé, ela gera testemunhos da glória de Deus. Testemunhos de quem é Jesus na tua vida. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem a fé para crer, a convicção para crer, então, queridos, você não agrada a Deus. Porque a única forma de agradar a Deus é fé. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Já não tinha mais nem esperança. E Abraão creu contra ela, dizendo o quê? O meu Deus é maior do que a esperança. Então eu creio no meu Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Quando alguém disser para você, o médico disser para você, não tem mais esperança, aí você diz, eu vou crer contra a esperança. Porque o meu Deus é maior, muito maior do que essa esperança. Posso ouvir um amém? Sem fé, você nunca terá nada de bom para contar. Olha que coisa. Sem fé, você nunca terá nada de bom para contar. É verdade ou não é, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Diga de novo para o irmão do seu lado, se você não tiver fé, você não vai ter nada de bom para contar. A não ser o conto da hiena. Vocês conhecem o conto da hiena? Conhecem? Eu vou contar o conto da hiena para vocês. Ó céus, ó dó. Esse é o conto da hiena. Sem fé você não vai ter nada que vai te alegrar. Sem fé, nada você pode fazer. Por quê, pastor? Porque sem fé fica o fracasso, fica a derrota, fica eu não consigo. Sem fé você nunca terá nada de bom para contar, a não ser lamúrias. A fé gera os testemunhos que vão sacudir este mundo, que vão sacudir a tua família. A fé, olha, gera testemunhos que vão impactar as pessoas no teu trabalho. A fé gera, queridos, testemunhos que sacodem as estruturas de onde você estiver.
Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que você crê que vai acontecer. Nada mais é de trazer a realidade aquilo que ainda não existe. Quando Deus falou, haja luz, Ele colocou a mão para fazer a luz? Não, Ele disse. A palavra dEle, a ordem dEle, fez acontecer. Estou entendendo? A fé é o portal sobrenatural. Você já pararam alguém que é muito abençoado, que tudo que faz rompe e tudo mais? Já conheceram alguém assim? Já ou não? Mas essa pessoa, que tudo que ele faz é abençoado, é crente de verdade, é porque, queridos, você olha e diz assim, não tem condição. Tudo acontece de bom para aquela pessoa. Será que não é a fé dela que tem aberto o portal sobrenatural? Será que não é a fé dela que tem trazido à existência aquilo que não existe, mas que tem um desejo, uma convicção que Deus pode fazer? Nós temos que entender isso hoje. Hebreus capítulo 11, lá no verso 3. Olha o que diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que nós estamos vendo hoje não foi feito do que é visível. Trouxemos a realidade, como Deus trouxe a realidade. A fé move tudo. Quem sabe fazer uma cadeira aqui? Quem sabe fazer uma mesa de madeira? Quem sabe? Mas se você estudar, você vai fazer, sim ou não? Sim ou não, gente? Beleza. Mas quem sabe fazer uma árvore? Porque é da árvore que vem a cadeira, a mesa. É Deus. Então o que você não pode fazer, Deus faz. Através da sua fé. E Deus quer fazer. Posso ouvir amém? Outra coisa que a fé é, ela é a essência da excelência. Ela é a essência, a fé também é essencial porque ela gera excelência. Você não entrega qualquer coisa. Você não dá qualquer coisa para quem você ama. A fé, ela gera excelência. No verso 4 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. E continua, pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Por causa de quê, gente? Por causa de quê? Por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Levante a mão. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Por que você ouviu falar de Billy Graham? Primeiro porque ele é um homem de fé. Ele ia em todos os lugares que o Espírito Santo mandava ele ir, e as portas se abriam. Foi o único evangelista, queridos, que pregou na antiga União Soviética. E no estádio ainda. Abel ofereceu o melhor pela fé. E até hoje, queridos, essa atitude de fé dele fala. Que coisa, né? A fé nos liberta da mediocridade, à medida que abre os nossos olhos para agir com nobreza. Caim, ele ofereceu o pior para Deus. Ele não parou para pensar o que honraria a Deus. A fé gera excelência. Quer ver um exemplo? Quando você compra uma geladeira nova e você vê que a igreja está precisando de uma geladeira, o que é que você faz? Você pensa na geladeira velha para entregar na casa do Senhor, mas você não pensa na nova. Por que será? Pode pensar, por que será? Por quê? Porque será que você não tem a fé que Deus pode te dar uma geladeira muito melhor do que a nova que você comprou? A fé, ela nos liberta dessa mediocridade, à medida que ela abre os nossos olhos para agir com nobreza.
para agir com honra, para agir como homens e mulheres de Deus. A fé é um transporte espiritual. Diga comigo, a fé é um transporte espiritual. O que é isso, pastor? Vou explicar para vocês. Eu lembro quando não tinha piso na igreja, e eu chegava na igreja, andava, e o pastor, quando é que vamos colocar o piso? Eu falava, já estou andando no piso. Talvez você não esteja vendo, mas eu já estou andando no piso. E sabe o que é interessante, queridos? Porque a fé, ela me transporta para o espiritual. E quando ela me transporta, eu trago aquilo que não existe à existência pela fé. E você está pisando aonde hoje? Nenhum piso liso na igreja. Você tem que entender, queridos, que a tua boca deve abrir para liberar palavras de fé, palavras de vitória, palavras, queridos, que vão mover o reino espiritual ao teu favor e não mover contra você. A fé é um transporte espiritual. Se transporte, queridos, com a tua fé até onde você quer chegar. Sabe o que é visão? Visão. Veja aonde você quer chegar, esteja lá espiritualmente e deixa Deus trabalhar junto com você. Posso ouvir um amém? Por que a fé é essencial? Porque a fé agrada a Deus. Vamos lá na Bíblia, tem um rei que a Bíblia diz que foi o pior de todos. Se chama Acabe. Acabe fez tudo contra tudo aquilo que Deus reprovava. Mas tem uma coisa: em um momento em que o inimigo veio contra ele, a Bíblia diz que ele chorou, que ele orou, que ele clamou. E o que Deus fez? Deus falou: esse mal não vai cair sobre a tua descendência, sobre ti agora, mas sobre teus descendentes. Mas um cara que a Bíblia diz que era mau, que fez as piores coisas, até mais do que o pai dele, e agora este homem está chorando, clamando a Deus, com o coração quebrantado, e Deus ouve ele. Sabe por que ele foi clamar? Porque ele tinha uma fé que a única pessoa que podia salvar ele era Deus. E ele foi clamar a quem? A Deus. E uma coisa tremenda, linda, maravilhosa, é que Deus não resiste a um coração quebrantado. Se Deus ouviu o pior dos piores, porque se quebrantou, por que não ouviria você? Fé. Fé. Não dá para você subir, não dá para você crescer, não dá para você vencer sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem quer se aproximar de Deus? Agora o que termina o texto dizendo: precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que recompensam aqueles que o buscam. Vocês buscam o Senhor? Quantos querem buscar o Senhor aí? Glória a Deus. Você não está entendendo nada, deixa Ele aí, Ele, Deus aí. Não estou preocupado não, irmão. Deixa Ele. Que Ele está gritando, está falando dele, Deus, Ele sabe como Ele está vivendo, a vida que Ele está vivendo. Ele sabe que essa vida é sofrida e Ele está abrindo o coração, pedindo socorro. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Fé. Você quer ser abençoado por Deus, você precisa chegar a Ele com fé, porque Ele recompensa. Olha o Números 14:8, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manda leite e mel, e a dará a nós. Se o Senhor se agradar de você, mas como é que Deus se agrada de mim? Se achegue a Ele. Se achegue a Ele. Clame a Ele. Por quê? Porque Ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam.
Vocês estão me entendendo? Hebreus capítulo 10, verso 38 diz assim: mas o meu justo, olha que coisa, olha o que está dizendo aqui: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Deus está dizendo: eu não posso me alegrar com você se você não guardar a fé. E ele diz: mas o meu justo viverá pela fé. Olha só, se ele está dizendo que o meu justo, ele está dizendo: o Johnny, o Marina, o fulano, o Beltrano, a igreja, os meus justos vão viver pela fé. E aí o que você faz? Senhor, eis-me aqui, eu quero viver por essa fé, quero crer, quero acreditar, eu quero, Senhor, viver por essa fé. Está na hora de hoje, você está no momento de você determinar em fé aquilo que você realmente está precisando diante de Deus. Colocar diante de Deus: e Deus, eu vou diante de ti com o coração quebrantado. Mas não é só em palavras, é um coração quebrantado. Porque quando você disser: eu vou até ti com o coração quebrantado, Deus vai sondar o teu coração e vai dizer: não tem nada quebrantado aí. Esse choro aí é choro de, como é que se diz? Um choro falso. Olha o que eu estou dizendo para você: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Quantos deixaram a sua fé de lado para viver como bem querem viver? Quantos estão vivendo nessa terra, queridos, dizendo que são crentes, dizendo que amam a Deus, mas onde está a fé? Já retrocederam, pregavam a palavra, não pregam mais, amavam a Deus, demonstrando com atitudes, já não amam mais, porque não demonstram mais. Eram justos, já não são mais. Falavam do amor de Deus, já não falam mais. Hoje é mais fácil viver em meio a pessoas que não falam de Deus, em meio a pessoas que são pessoas de palavras torpes, sai da sua boca palavras torpes. Mas Deus está dizendo: o meu justo viverá pela fé. Mas tem uma palavra para você: você não pode retroceder. Não retroceda, pois a fé é essencial, porque essa fé salva você e sua família. Está entendendo? A fé é essencial, porque essa fé, ela salva você e sua família. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata destrói. Eu posso entender assim, que a mulher que não tem fé destrói a sua casa. Mas a mulher que tem fé, ela edifica a sua casa. Por quê? Porque ela não tem esperança nenhuma no homem ou no seu esposo. A esperança dela está em Deus. Você está entendendo? Porque é Deus que transforma pessoas, não somos nós. Posso ouvir um amém? Então, a fé é essencial, porque salva você e sua família. Hebreus 11:7 diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Olha aí, divinamente instruído, que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da onde? Vem do pé, vem da mão, que vem da onde, gente? Da fé. Nós vamos entrar no céu pela fé. Não é pelo teu dinheiro, não é pelos teus estudos, não é pelo que você é. Nós vamos entrar no céu pela fé, pela convicção que Ele disse, se Ele disse, e quem prometeu é fiel. Há vários tipos de fé. Vários. Como assim, pastor? Vamos lá para o primeiro. A fé existencial. Por exemplo, Deus existe. Sim ou não? A não ser que tenha algum ateu aqui. Deus existe, sim ou não? A fé da recompensa. Se eu acreditar, terminamos de ler, se eu me chegar a Ele, Ele é fiel para nos recompensar. A fé para seguir instruções. Aqui já começa a dificultar, né?
Porque tem gente que não gosta de instruções, tem gente que discorda, tem gente que briga, que isso e aquilo, tem gente que não vou fazer, precisa de fé. Veja só, quem está aumentando o nível aqui. Agora a fé é para seguir instruções, não é só para crer, agora é para seguir instruções. Você tem fé para isso? Porque pela fé, Noé, divinamente instruído, ele fez o quê? Uma arca. E você sabia que no tempo de Noé nem chovia? Sabiam disso? Não havia chuva no tempo de Noé. O que você acha que as pessoas pensaram de Noé? O que você acha que eles fizeram com Noé? O quanto zombaram de Noé? O quanto que eles falam, você é louco, você é maluco. Olha, todo dia de manhã a brisazinha molha, não tem nada de água aí não. Você acha que Noé não avisou para eles que Deus ia mandar chuva e muita água? Claro que avisou, mas eles acreditaram? Não. Por quê? Porque nunca havia acontecido antes, nunca havia chovido antes. Tem uma coisa, vou dizer para você. Deus vai te surpreender com coisas na tua vida que nunca tinha acontecido antes, mas que vai acontecer. E o que vai acontecer é para Deus trabalhar no teu coração, na tua vida. Não havia nem chuva. Noé, ele teve a capacidade, ele teve a fé para seguir instruções. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando o profeta desta casa, quando um líder, ou quando o pastor te dá instruções, você costuma segui-lo? Quantas instruções o profeta dessa casa deu a você, você seguiu, você se deu mal? Eu quero que você entenda isso, queridos. As instruções sempre é mais difícil, é muito difícil as pessoas andarem na linha direitinho, conforme foi falado. O que Deus disse deu instruções para Josué sobre os muros? Qual foi a instrução que Deus disse? Qual foi a instrução que Deus deu a Josué? Qual foi a instrução que Deus deu? Fazer o quê? Dar 7 voltas. Uma volta por dia. E no 7º dia desce 7 voltas. Aí no primeiro dia deu meia. No segundo dia ele deu uma. No terceiro dia faltou 1 metro. Não 1 metro não, faltou 10 centímetros para a volta completa. No 4º dia ele deu mais uma volta, conseguiu. No 5º dia ele deu mais meia volta. No 6º dia ele deu uma volta completa. Ele disse assim, cara, estamos muito cansados, vamos fazer isso mesmo, né? Tranquilo, de boa. Aceitou o que o povo falou, de boa, foi assim. 7º dia, não, essa cidade é muito grande, 7 voltas? Não, vamos dar 3. Deram 3 voltas. Agora eu pergunto para você, se Josué tivesse feito isso que eu falei aqui agora, aqueles muros tinham caído? Por quê? Por quê, irmãos? Porque não foi essa a instrução que Deus havia dado a Josué. Ei, Deus usa profeta para falar com você. Deus usa profeta para te dar instruções. Você tem que entender isso. Aí você olha toda a situação e diz assim, não dá para seguir essa orientação do profeta, não. Mas eles acreditaram na palavra de Deus e fizeram tudo direitinho. Primeiro dia, deram uma volta. Segundo dia, outra volta. Terceiro dia, outra volta. 4º dia, outra volta. 5º dia, outra volta. 6º dia, outra volta. No 7º dia, eles deram 7 voltas. Foi isso? 7 voltas. E depois daquilo ali, Deus falou assim, depois que vocês derem no 7º dia 7 voltas, vocês não falem nada, fica todo mundo em silêncio. Foi assim? Foi assim, gente? Josué falou assim, 7 voltas foi dada, agora vamos. Eu quero só os cantores gritando, mas ninguém. Aí o Arão, o sacerdote vem e diz assim, Josué, Deus falou na 7ª volta, no 7º dia, todo mundo gritar. Foi instrução de Deus. Você não pode mudar aquilo que Deus mandou você fazer. Aí Josué fala assim, eu sou o comandante, eu mudo.
Deus faria um milagre? Por quê? Por quê? Porque não havia convicção. Deus não fará milagre na tua vida se não houver convicção. E a convicção vem através da fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A convicção vem através da fé. Eu estava contando testemunho ontem, eu e pastora. Eu estava passando em frente a uma igreja que tem lá em casa, perto lá. Aí Deus falou assim para mim: pegue todas aquelas bijus que tem lá e leve nessa igreja e oferte lá, porque eles estão fazendo bazar. Eu passando em frente à igreja, fui e tal, um negócio todo. Aí cheguei em casa, veio um branco, esqueci. Por quê? Porque eu recebi uma palavra. E quando foi de noite, eu me lembrei de novo. Eu estava dentro do carro com o pastor. Eu falei: amor, nós temos que todas aquelas bijus e levar a essa igreja ali, ó, e entregar. Aí a pastora olhou para mim e tomou um susto. Mas Deus já havia falado comigo. Ah, então foi por isso que Ele falou comigo, porque você não fez, agora tem que fazer, né, amor? Eu tinha convicção que Deus havia falado comigo, fé que Deus havia falado comigo. Por que, queridos, que muitas vezes nós ouvimos Deus falar e achamos a coisa mais estranha, mais absurda? Não, é fé. Você tem que ter fé para seguir as instruções. Ah, pastor, mas nossa igreja precisa, queridos, nossa igreja é dependente de Deus. Nossa igreja tem homens e mulheres que amam a casa do Senhor. Nossa igreja tem dizimistas fiéis que amam entregar o melhor na casa do Senhor. Nossa igreja tem pessoas que amam a entregar o melhor, se dar, se entregar. Talvez Deus está te dando uma instrução para você fazer algo que você está relutando em não fazer. Está preso a isso, mas tem uma coisa para você. Você tem que entender: ouça e cumpra as instruções de Deus para você. Esses dias eu cheguei, anos atrás, cheguei para um homem, um dos homens aqui da igreja, anos atrás, falei: olha, tem uma palavra para você. Deus quer te abençoar. Deus mandou te dizer, para todos os cultos você trazer uma oferta. Pode ser de 1 centavo, mas o que Deus quer é que você traga todos os cultos uma oferta. Deus quer fazer algo na tua vida. Aí eu pergunto para você, 2 meses depois, eu perguntei para ele: vem cá, você está entregando a oferta? Não, pastor, não estou não. Está explicado. Quando Deus te pede algo, Ele faz mudanças. E as mudanças que Ele faz são visíveis. Visíveis. Eu disse para ele: olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não estava te pedindo R$1.000, 2.000, 10.000. Deus apenas me disse para te dar uma instrução, para você trazer uma oferta. Todo culto que você vier, em todo culto você deixar uma oferta. Ele não te falou o valor, Ele não te pediu nada além disso. Por causa disso, olha o que eu vou dizer, por causa disso, hoje você perdeu a bênção que era sua. O que eu estou dizendo com isso, queridos? Eu estou dizendo que quando você não segue as instruções de Deus, você se arrebenta. Ou então você fica na mesma sempre. Você tem que ter fé para arriscar. Quem não tem fé não arrisca. Olha lá no verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E partiu sem saber aonde ia. E o evangelho, queridos, é fé. É fé. Ouça as instruções de Deus. Ouça as instruções que Deus dá através do profeta desta igreja, através dos líderes desta igreja. Olha para as instruções de Noé. Era algo claro de se fazer. Existiam suas dificuldades, mas Deus nos leva a outro nível de fé. Como assim, pastor? Deus quer te levar a outro nível de fé, e é por isso que Ele dá instruções. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz é para benefício seu.
Mas muitas vezes nós somos filhos rebeldes, que não ouvimos as instruções e não cumprimos da mesma forma que Deus assim determinou. Aí esses dias eu chamei, Deus falou no meu coração, eu chamei outra pessoa. Esses dias eu chamei e falei, ó, vem cá, vou te dar uma orientação, vou falar algo de Deus para você. Deus só te falando te dizer que todos os dias de culto você traga uma oferta. Você viu que quem tinha oportunidade deixou passar? E agora a nuvem chegou para outro? Eu não determinei o valor, nada. Eu só disse o que Deus havia mandado dizer. Deus está mandando te dizer para que todos os cultos você traga uma oferta. Todos os cultos, sem exceção. Eu já vi diferença, já vi Deus fazendo. As instruções que Deus dá, não é para te machucar, não é para te afundar. As instruções que Deus dá, é para você crescer. Você aprender a confiar nele. Posso ouvir um amém? Você tem que ter essa fé capaz de um passo a mais. Tem que ter essa fé. Tem que ter essa fé. Você também tem que ter a fé para esperar. Porque hoje, ou geração fast food, ou geração rapidinho. Não espera não, o negócio sempre... A mãe está lá fazendo um bolo e o menino está lá sem deixar comer cru. Aí o bolo está quente, está lá o marido, o bolo está quente, mas o marido lá quer porque quer comer bolo. Mete a mão, pega o bolo quente, daqui a 10 minutos corre para o banheiro e fala, olha aí, tá vendo a pressa? Ô geração que não sabe esperar o tempo de Deus. Nós temos que aprender a esperar. Olha o que diz, verso 11, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem fez a promessa para você é fiel para cumprir. Posso ouvir um amém? Fé para esperar, irmão. Ah, Deus falou, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Deus nunca fez aqui, Deus nunca fez. Fé para esperar. Sabe quantos anos eu esperei para estar dentro desse templo aqui? Mais de 15 anos. Eu dizia para os falta de fé, aqueles sem fé, Deus vai nos dar o nosso terreno. Deus vai nos dar o nosso terreno. E nós vamos construir nossa igreja, Deus vai nos dar. Aí as pessoas saíram dizendo, ano e ano passando. O pastor é doido, não vai acontecer não. E ia embora porque eu era doido. Ia embora porque Deus não falou comigo. Presta atenção. A fé, você tem que ter, não é só imediatismo, a fé para esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. E o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou. E Deus falou, é agora. É agora. E quando Deus chegar para você, você está esperando com fé? Está esperando com fé e paciência? Está esperando com fé? Louvando e adorando ao Senhor, tá? Está esperando? Está esperando? Vai chegar a hora que você vai ouvir assim, chegou a hora! Você vai ouvir assim, chegou! O que você vai fazer? Vai celebrar. Por quê, pastor? Porque a tua fé fez você esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é o melhor tempo para a tua vida, é o melhor tempo para a minha vida, é o melhor tempo para essa igreja. O tempo de Deus é o tempo perfeito para você. Eu quero o tempo de Deus, não quero o meu tempo não. A pastora foi brigar comigo. Né, amor? Eu falo para você. Quando eu me casei com a pastora, eu falei, Deus falou no meu coração, eu orei e falei assim, Deus, me dê 2 filhos, menino e menina. Aí veio o menino, tá, 2 anos, eu falei, tá na hora do outro. Ela, não, Deus falou. E era Emily, Deus falou, né, amor? E ela, não, deixa para lá para frente. Eu falei, não, Deus falou. E uma certa noite, pimba. Gol! Deus
Quando Deus diz, eu vou fazer, espere, eu vou te dar. Não importa quem resista, não importa o que você faça, Deus fará aquilo que Ele te prometeu. Fé para esperar o tempo de Deus. Agora hoje eu estou bonitão, jovenzão, com 2 filhos. A outra está casando e eu estou jovenzão. Vou pegar minha mulher nas minhas férias, eu e ela. A gente sair, né? Vou agora, tranquilo, né? Eu falei, Deus, eu não quero ficar velho cuidando de menino, não. Não quero, não. Como é que você quer, então? Quer 2. Falei para a pastora, ela não concordou. A princípio concordou, mas quando viu o trabalho que é criar um menino para chegar a outro, imagina. Mas Deus não deu a promessa para ela, deu para mim. E Deus disse, eu vou fazer. E Deus fez. Saiba esperar com fé. Com fé. Não fica pensando, por que Deus, por quê? Por que nada? Deus sabe todas as coisas. Na hora certa, Ele vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Na hora certa. Fique preocupado não. Olha aqui, por isso também deu um. Aliás, ó, o ventre de Sara já amortecido. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus cumpre. Psiu. Crente fast food? Psiu. Ou crente ligeirinho? Calma. Calma. Se prepare para receber. Quando Deus achar que você está pronto, o anjo vai tocar a trombeta e outro vai gritar, chegou a tua vez! E o céu vai tremer. E a alegria vai invadir o teu coração, a tua casa, a tua família. Sabe por quê? Porque você vai declarar assim, Deus é fiel. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, a minha oração. Você está ouvindo o que eu estou dizendo hoje? Espera com fé e com paciência. Fé para sacrificar. Olha que fé. Meu futuro genro comprou um carro sem 1 centavo no bolso. Eu falei, esse menino é doido. Sem 1 centavo no bolso. E a Amy dizendo, como tu compra um carro? A gente precisa. Disso eu gosto dele. Essa ousadia de fé. Deus sempre cuidou de mim, então Ele vai cuidar. É porque hoje ele encostou o carro lá quebrado e hoje que eu que arrumei. Olha que coisa. Mas se ele fosse incrédulo, ele ia arrumar sozinho por conta. Mas quando eu percebi a coragem dele para encarar, eu falei, esse menino vai longe. Aí o Gil chegou, pedi socorro pro Gil, trocamos lá as pastilhas de freio, já estava lá no ferro, tudo arrumadinho, pronto. Agora, se ele fosse um cabo, sem fé nenhuma, acaba que só via reclamando, estou fora. Fé é isso, queridos. Fé é certeza, fé, e fé também para sacrificar. Olha o que diz, pela fé, verso 17, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. 18, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. 19, porque considerou que Deus, considerou que Deus era o quê? Poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Você está me entendendo o que Deus pode fazer? O que a fé não faz? Deus pede, Abraão sacrifica. Quero te fazer uma pergunta. O que Deus te pediu que tu nunca entregou? Foi forte, né? O que Deus te pediu que tu nunca entregou? Tem hora que eu falava assim, meu Deus, de novo. Glória a Deus por isso, de novo. Deus falava, me dá teu carro, tome. Me dá teu celular, tome.
Me dá teu carro de novo. Tome. Me dá isso. Tome. Queridos, eu andei, depois que eu entreguei meu carro, andei 2 anos a pé. Você acha que eu fui murmurar? Não. Eu fui aprender. Deus, o que tu quer me ensinar? Porque Deus não faz nada para te matar, faz para te ensinar, para você crescer. E você tem que ter essa fé. A fé de poder sacrificar. Não importando, eu vou sacrificar isso que Deus vai me dar o melhor. Não, para. Não é uma troca. Não é uma troca, é uma confiança. É uma confiança naquele, queridos, que cuida de você. Isso é fé. Vou dar meu carro velho porque Deus vai me dar um novo. Não é troca. Já pensou se eu achasse, dei meu carro aqui, glória a Deus, semeei aqui na igreja, glória a Deus. Passasse um mês, eu falei, Deus, está na hora de me dar um carro, outro carro, né? Você não pediu o meu? Não. Você não tem que cobrar nada de Deus. Nada de Deus. Porque quando teu coração estiver pronto para receber outro carro, ou um carro muito melhor, quando estiver pronto para receber, ele vai dizer, vai encostar perto de você, meu filho, esse carro é teu, estou te dando. Aí você vai olhar, Senhor, o meu era um Fusca velho, você está me dando uma Ferrari? Eu te pergunto, o que é uma Ferrari para Deus? O que é uma casa para Deus? O que é um avião para Deus? O que é, irmãos? Você tem que aprender a ter fé para sacrificar. Se Deus está te pedindo algo e você nunca entregou, é porque você não quer crescer. É porque você tem medo dos caminhos que Deus vai te levar a trilhar. Fé para tudo. Verso 32 diz, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Queridos, fé para tudo. O vocabulário do crente não tem, não sei. Eu não sei se vai dar. Não tem argumentos, tem certeza. Jesus disse, a sua palavra seja sim, sim, ou não, não. Passar disso vem do maligno. Deus não compartilha do talvez. Deus não faz parte do mais ou menos. É sim ou é não. É tudo ou é nada. Pastor, eu estou um pé na igreja e um pé no mundo. Meu filho, você não é de Deus. Você é do mundo. Pastor, eu estou 99% dentro da igreja. 1% eu estou aí no mundo, eu tomo uma cachaçinha. Meu filho, você ainda é do mundo. Quando você se entregar 100% para Deus, você vai ter 100% de Deus em você. Você está entendendo? Fé para tudo. Para tudo, fé para tudo. Eu quero terminar falando dando 3 conselhos para você ativar a tua fé. Quantos querem ativar a sua fé? 3 conselhos. Primeiro conselho, escute a palavra. Escute a palavra, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Palavra de Deus, escute a palavra. O que a palavra está dizendo para você? Nós estamos lendo o Novo Testamento, eu e alguns homens, porque parece que os outros não gostam de ler. E esses homens que estão comigo lendo a Bíblia, eles estão sofrendo para ler. Alguns, mas sofrendo mesmo, porque não eram acostumados a ler. Mas agora estão vencendo, aos poucos estão vencendo. Aí daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia toda. Ninguém falou amém? Jesus. O Adam está ali, ai Deus, e agora? Ainda bem que tu tem uma esposa do teu lado guerreira, que fala assim, vai ler a Bíblia. Obrigado, minha filha, obrigado. Deus te abençoe, viu? Escute a palavra. Ai pastor, eu estou fraco. Ai pastor, olha, eu estou animado, eu estou isso, eu estou aquilo. Vamos lá, eu vou ser seu médico agora. Você tomou uma dose diária de Bíblia? Eu esqueci. Você tomou um tempinho de oração? Não. Você tomou um tempinho para adorar a Deus? Não. Está aí a tua doença.
tua doença. Está aí a tua doença. Falta de força, palavra. Falta de vitamina. Ei, meu filho, você vai cair mesmo. Olha, vou dizer uma coisa para você. Não ouviu a palavra, não conheceu a palavra, não leu a palavra, não vive a palavra, esquece. Você não vai sustentar muito tempo de pé. Quem te enganou, não, vem para a igreja só. Não é só vir para a igreja, não. Você tem que crescer. E você cresce. Segunda coisa importantíssima para você. A primeira foi o quê? Palavra. Ouça a palavra. A segunda é pratique. Pratique. Lucas 10:9 diz: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes aos vós outros, está próximo o reino de Deus. Pratique a palavra. Avisa para as pessoas. Fala para elas o que vai acontecer. Fala o que Jesus te disse através da palavra para essas pessoas. Pratique. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: pratique. Diz assim: ouça a palavra e pratique a palavra. Tem crente que pega a Bíblia, querido, só no domingo para vir para a igreja. Aí quando chega domingo, o pastor fala: para a sua Bíblia em tal livro. Aí o irmão vai lá no índice. O melhor lugar para achar é o índice. Por quê? Porque não tem contato com a palavra. Tem que ter contato com a palavra. Quando você tem contato com a palavra, parece que as letras, as palavras saltam assim, são vivas e eficazes, viva, assim para você, quando diz assim: olha, Cristo entregou-se por ti. Aí você, parece que você visualiza a palavra. E o último, para terminar essa palavra, que vocês já estão doidos para ir embora para casa, para assistir Fantástico. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Primeiro, ouça a palavra. Segundo, pratique. E terceiro, seja cheio do Espírito Santo. Porque é ser cheio do Espírito Santo que você recebe poder, força para dizer não ao pecado. Seja cheio do Espírito Santo. Ouça a palavra, pratique e seja cheio do Espírito Santo. Diga para o irmão do seu lado: ouça a palavra, pratique e seja cheio do Espírito Santo. Diga de novo: ouça a palavra, pratique e seja cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, diga, vamos lá, amigo, vamos lá, de pé. Fique de pé. E diga aí. E diga aí. Olha essa pessoa do seu lado. Sacode essa pessoa do seu lado. Sacode ela na sacudida. Acorda. Diga assim para ela: sabe por que as coisas não andam como você gostaria que andasse, ou como Deus quer que ande na sua vida? Porque você não está ouvindo a palavra, ou porque você não está praticando, ou porque você não está cheio do Espírito Santo. Em Atos está dizendo assim: e recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ouça a palavra, pratique a palavra e seja cheio do Espírito Santo. Fala para o irmão do seu lado aí, põe a mão na cabeça dele. Põe aí a mão na cabeça dele e diz assim: ouça a palavra, pratique a palavra, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Fala de novo, vai lá, bem forte agora, bem forte. Pega a sua mão direita para cima, diz assim, aqui para o alto, assim: quero ser cheio do Espírito Santo. Fala para mim não, fala para ele: quero ser cheio do Espírito Santo. Diz assim: vem Espírito Santo, quero ser cheio de ti, cheio de ti, cheio de ti, cheio de ti. Eu quero ser cheio da tua presença. Diga: eu quero ser cheio da tua presença, Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero praticar a tua palavra. Diga para ele agora, diga para ele agora: eu quero ser diferente. Eu quero nascer de novo. Eu quero viver para ti. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero praticar a tua palavra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo.
Eu quero, eu quero, eu quero. Pode dizer isso para ele, pode dizer isso para ele. Diga isso para ele agora, diga isso para ele. Oh, aleluia. Se você quer ser cheio do Espírito Santo,